Bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu acabei de gravar um vídeo falando sobre que Isaías profetizou sobre a vinda de Cristo há 700 anos, que ele nasceria de uma virgem. Acabei de postar esse vídeo. Agora eu estou gravando outro vídeo e eu vou ler com os irmãos no livro de profeta Oséias, capítulo 6, versículo 1. A epígrafe do texto aqui diz: a exortação ao arrependimento. E está escrito assim, livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 1. Diz assim, Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará. Aqui está profetizando que quando Jesus ressuscitasse no terceiro dia, ele ressuscitaria os profetas do Antigo Testamento. Entendeu? E essa profecia se cumpre aqui, no livro de Mateus, capítulo 27, quando Cristo morre. Livro de Mateus, capítulo 27, versículo 50. A epígrafe do texto que fala a morte de Jesus, está escrito assim, E Jesus clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Eis que o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo. E tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então o profeta Oséias, ele profetizou 750 anos antes de Cristo vir. O profeta Oséias profetizou que ele morreria, ressuscitaria ao terceiro dia, e na morte dele, ele ressuscitaria vários profetas. E isso aconteceu. Está escrito aqui, no livro de Mateus, 750 anos depois aconteceu. No livro de Mateus, capítulo 27, versículo 50 em diante, aí fala que muitos profetas ressuscitaram naquele dia que Cristo morreu na cruz e apareceram a muitos na cidade. Por que eu estou fazendo isso, irmão? Porque, irmão, tem muitos incrédulos na internet pregando contra a palavra de Deus. Isso é o diabo, irmão, é o diabo. Toda pessoa que fala contra a Bíblia é o espírito do anticristo. Lembrando, Deus, quando nos criou, nós somos vaso, nós fomos feitos para ser templo do Espírito Santo. Mas quando você ignora a palavra de Deus, quem começa a usar o seu corpo, o seu templo, é o diabo, é o espírito de Satanás. É por isso que tem todas essas pessoas na internet pregando contra a Bíblia, pregando contra Jesus Cristo, entendeu? Isso aí é o anticristo, é o diabo. Então, e o objetivo dele, o único objetivo de Satanás é pregar contra a Bíblia para deixar você desacreditar, matar a sua fé. Que só assim ele pode te levar para o lago de fogo. Que ele matando a sua fé, você não vai obedecer os mandamentos. E você não obedecendo os mandamentos e a doutrina, você não tem salvação. Entendeu? Porque lembrando, Jesus Cristo, ele é a palavra de Deus. Jesus, ele é a palavra de Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus, ele é os mandamentos e a doutrina. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, Jesus diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. A única forma de provar que você ama a Deus, que você ama a sua própria vida, é obedecendo os mandamentos e a doutrina. Quando você vai na segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 9, lá está escrito assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Então, cristão é só quem obedece a doutrina e os mandamentos de Cristo. Então, vigiai e orar, irmão. O diabo está louco para tirar você da presença de Cristo, para te levar para o lago de fogo.